Meus amigos, boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos, neste momento e sempre. Que Deus nos abençoe e ao mundo inteiro. É com grande alegria que retornamos para mais um sábado de bênçãos sem medidas, para o trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Os que esperam no Senhor têm suas forças renovadas através das nossas vibrações de preces durante toda a semana. Estamos em oração por você e pelo mundo inteiro. Hoje, sábado, 23 de maio de 2020. Vamos então à nossa oração inicial. Senhor Deus, Mestre Jesus, neste momento de prece, buscamos a Ti em agradecimento, Senhor, e pedimos, rogamos em benefício de todos aqueles que estão passando por grandes dificuldades. Pedimos, Jesus, por todas aquelas famílias que têm perdido os seus entes queridos. Todo o coletivo humano que nesse momento está passando por muitos problemas e sofrimentos. Pedimos a Tua proteção bendita, rogamos pela Tua misericórdia, que nos fortaleça, que nos anime, que nos dê a cada dia mais força e discernimento diante dos nossos desafios. Rogamos, Senhor, por todos aqueles que estão atuando na linha de frente, os profissionais de saúde na linha de frente, atuando com os infectados por essa doença terrível. Rogamos por toda a humanidade, Senhor, e pedimos as Tuas bênçãos a nos iluminar o pensamento positivo, sempre alerta, a atenção aos nossos protetores espirituais. Que Jesus nos abençoe neste momento e ao mundo inteiro. Muita paz. Que assim seja. Eu gostaria de dizer para todos vocês que tem chegado muitas mensagens do plano espiritual para nós. Estaremos sempre socializando com vocês, para que possam ficar a par do que eles estão nos falando. Os irmãos vozes, nossos companheiros e amigos do universo espiritual. O tema proposto para hoje é Conhece-te a ti mesmo. Sempre estamos ilustrando o tema com uma de nossas mensagens. Estamos também postando as mensagens no Face, na página do Face, no Instagram, do Centro Espírita Colônia Nosso Lar, e também no YouTube. Peço aos amigos que curtam a nossa página, que se inscrevam no canal, se assim o desejarem, porque estarão colaborando com a edificação no Senhor da criatura
humana. Nós vamos abordar aqui agora um conto com cujo título é O Roubo. Conta-se que havia um grupo de jovens que pertencia a um mosteiro muito antigo, um mosteiro secular. Esse mosteiro estava desmoronando. E esses jovens, muito preocupados com a situação precária do mosteiro e sabendo que ele precisava de uma reforma, decidiram em conjunto procurar o mestre. O mestre estava neste momento em meditação, mas, abordado pelos discípulos, parou um momento para ouvi-los. Os discípulos então relataram para o mestre: Mestre, estamos profundamente preocupados com o mosteiro, com a situação do mosteiro. O mosteiro está desmoronando, as paredes, o telhado. Viemos aqui lhe procurar para que o Senhor pudesse nos dizer o que é possível fazer, visto que nós não temos condições para reformar. Então, o mestre, que estava meditando, parou um pouco e pensou: vou colocar os discípulos à prova, aplicando-lhes uma prova neste momento, para testá-los. E aí, o mestre, então, ouvindo as queixas dos discípulos, concordou com eles e disse: realmente, o mosteiro precisa de uma reforma. O mosteiro está desmoronando. Mas o que fazer? Como podemos fazer se nós somos mendicantes? Se somos auxiliados pela comunidade durante todo esse tempo? Se não temos recursos para reformar o mosteiro? De repente ele parou e disse assim: tive uma ideia. Uma ideia me iluminou. E aí, os discípulos, os jovens, atentos, observando o mestre, ouviu o mestre dizer: vocês conhecem aquele lugarejo próximo daqui, aquela comunidade próximo daqui? Eles disseram positivamente que sim, que conheciam, que sabiam da comunidade. Pois bem, vocês vão até esta comunidade e, chegando lá, vocês vão roubar tudo que houver de riquezas, tudo que houver na comunidade de útil, que possa ser transformado em riquezas para que a gente possa reformar o mosteiro. Os jovens pararam perplexos, ficaram olhando para o mestre, olharam um para o outro e disseram: o mestre enlouqueceu? O mestre tem certeza do que está falando, mestre? Sim. Vocês vão até o lugarejo, vão roubar tudo que vocês puderem e trazer. Só tem um detalhe: vocês só não podem se deixar ser apanhados. Vocês não podem deixar que ninguém os veja roubando, porque nós somos um mosteiro de séculos de tradição. Então ninguém pode ver vocês roubando. Mas vão até o lugarejo e realizem o roubo. De repente, todos saíram. O mestre se levantou da sua meditação, calmamente, foi adentrando ao mosteiro novamente, a parte interior do mosteiro, e aí viu, surpreso, que havia ainda um jovem lá dentro.
do mosteiro. E logo ele perguntou, mas você está aqui? Você não ouviu a orientação de sair junto com os seus companheiros para roubar no povoado vizinho? E o jovem que estava ali, procurando cumprir as suas tarefas, respondeu ao mestre, mestre, eu estou aqui procurando realizar as minhas tarefas, as tarefas que me foram ordenadas. Não, mas a tarefa que você deveria cumprir seria acompanhar os seus amigos até o povoado para roubar. Aí o jovem respondeu, mas mestre, o senhor falou que nós não poderíamos deixar ninguém nos ver. Só que tem um detalhe, eu estou me vendo. Eu estou me vendo o tempo todo. Naquele momento, o mestre percebeu que apenas aquele discípulo havia compreendido a mensagem. Meus irmãos, diante do nosso tema, conhece-te a ti mesmo, nós escolhemos este conto para podermos refletir um pouco sobre a nossa postura diante da vida e a necessidade que temos que ter de averiguar, de buscar com cuidado, de refletir sobre nós mesmos, a fim de que possamos nos conhecer. Apenas esse jovem percebeu aquilo que seria óbvio para quem já despertou para si mesmo, para quem respeita a si mesmo. O jovem logo percebeu que ele não poderia cometer aquele delito, porque aquele delito era grave. E apesar de o seu mestre, que era uma pessoa em quem ele confiava e que ele tinha toda a confiança, ele tinha que confiar na sua voz interior, nas instruções, nos princípios em que ele havia sido orientado, educado, e conhecendo a si, sabedor convicto de que daquilo que poderia lhe fazer bem e do seu compromisso e das suas responsabilidades, ele refletiu junto à ordem do mestre. Então, nós precisamos refletir um pouco mais sobre nós, para que possamos nos conhecer, descobrir, despertar, saber quem somos nós. Os filósofos nos falam que é grande a diferença entre a ética da coerção e a ética da convicção. Por quê? Os filósofos deixam claro que o homem que age de maneira ética apenas quando é visto, ele não respeita a si próprio. Ele não sente que dentro dele há um observador, há algo divino que ele precisa respeitar. É como Platão nos afirma. O homem é o que ele faz quando a última porta se fecha atrás dele. O homem é o que ele faz quando a última porta se fecha atrás dele. Então, ele, com ele mesmo, ele está se vendo. Ele precisa ser honesto, estando com ele mesmo e estando com as outras pessoas. Porque ele respeita, ele se respeita. Ele sabe dele. Então, quando o homem agir de maneira honrada, por um profundo respeito a um ser que habita dentro dele mesmo, isto será a verdadeira ética.
Então, quando ele honra, quando ele respeita, quando ele entende aquilo que está dentro dele, o ser que está dentro dele, ele está agindo eticamente. Assim nos falam os filósofos. É um conhecimento filosófico, faz parte do conhecimento filosófico. Isso me lembra bem as palavras do irmão Jeremias, um mentor espiritual da nossa casa, do Colônia Nosso Lar. Ele nos diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, é importante que, descobrindo este universo, estejamos mais seguros diante da vida, diante da realidade que nos cerca. A questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: qual o meio mais prático, eficaz, para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Conhecer a si mesmo. Eis o segredo de uma vida de felicidade, uma vida satisfatória, uma vida de compromissos realizados e avanço espiritual. Então, procurando nos auxiliar, Kardec ainda propõe aos espíritos a seguinte pergunta, ampliando a afirmação da primeira. Compreendemos, que é na questão, 919A, compreendemos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isto? E aí, quem vai responder essa pergunta é Santo Agostinho, numa resposta longa, bem comentada, né? E que bastante esclarecedora. Santo Agostinho, ele responde dizendo que, durante a sua existência na Terra, ele, no fim de cada dia, interrogava a sua consciência, passava em revista o que havia feito e se perguntava a si mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria motivo para se queixar dele. Foi assim, ele afirma, cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de reforma. Então, Santo Agostinho nos fala que para que este método dê certo, é importante pedir a Deus e ao seu anjo protetor ajuda, inspiração. Desta forma, é possível ter força, e ele coloca assim, desta forma, Deus o assistirá. Então, nesse sentido, ele ainda propõe, se fizestes alguma coisa que a censurarieis nos outros, se praticastes uma ação que não ousaríeis confessar, é um elemento, um forte indício de que se você critica o outro, se você não consegue confessar, é um forte indício de que você está errando. É uma proposta que Santo Agostinho faz para que você visite a sua consciência, examine o seu comportamento consciencial, a fim de que você possa se conduzir para uma atitude diferenciada. Então, uma outra coisa que Santo Agostinho vem afirmar, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual.
Então, ele propõe que você visite a sua consciência, que bata em revista todos os dias as coisas que você desenvolve durante o dia, para que você possa examinar aquilo que está equivocado e aquilo que pode ser consertado. Quando estáis indecisos quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificaríeis se tivesse sido praticada por outra pessoa. Coloque a outra pessoa, coloque aquela ação que você desenvolveu na vida de outra pessoa, no comportamento de outra pessoa. Veja de fora, assista de fora e veja qual seria o seu posicionamento. É um método interessante para você averiguar o que é que está errado. Um indicativo que vai lhe apontar no que é que você precisa mudar. Outra coisa que sabiamente o Santo Agostinho nos fala: procurai também saber o que pensam os outros, e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos. Pensa bem. O que pensam os outros sobre você? Muitas vezes é muito difícil ouvir o que as pessoas pensam de você. E é por isso que ele propõe. Mas sem paixão e sem querer se defender a todo custo, é importante que você analise friamente e conscientemente, nas suas atitudes, aquilo que falam com aquilo que você pratica. É uma forma de você também corrigir. E outra coisa mais difícil é a questão dos inimigos. Os inimigos, eles vão ter sempre uma questão contra você. Muitas vezes, mesmo que você esteja certo. Mas Santo Agostinho nos diz, não deixe de ouvi-lo. Pode ser que ele tenha a chave do que você precisa para se modificar. Santo Agostinho ainda afirma que Deus coloca os inimigos na nossa vida como espelhos, porque é uma forma de nós estarmos sempre vendo onde é que estamos errando. São só os outros que erram? São só os outros que são culpados? E nossas atitudes? Como é que estamos plantando e diante da colheita devemos refletir? Então, Santo Agostinho nos deixa bem claro aqui que o futuro para aquele que pensa em se modificar, que colhe atitudes no bem, que lida bem com seus compromissos, que enfrenta os seus desafios, que luta para vencer os seus desafios, é um futuro espiritualizado. É um futuro de alegrias, de felicidade, é um futuro de ascensão espiritual. Então é nesse sentido que ele busca nos orientar. E quando eu falo de Santo Agostinho, nesse momento aqui, eu quero chamar a atenção de todos vocês que estão nos ouvindo, de todos os companheiros do Colônia, para um fato que é do conhecimento de todos nós, que é a questão da presença do protetor espiritual. Santo Agostinho lá nos fala que é fundamental buscarmos a Deus e buscarmos a inspiração no nosso protetor espiritual para podermos entender o nosso comportamento. E falando sobre o protetor espiritual, que é uma lei natural e que a doutrina espírita vem divulgar esta lei, mas toda religião, todos aqueles que seguem uma orientação espiritual têm o conhecimento da existência desse ser. Quem é o protetor espiritual? Minha gente, na questão 419, os espíritos deixam bem claro uma definição sobre o protetor espiritual. O protetor espiritual
é um espírito elevado, é um anjo da guarda, é um espírito superior que Deus coloca ao nosso lado para nos acompanhar durante toda a nossa existência. Durante toda a nossa existência, antes de encarnarmos, depois de reencarnarmos, depois do nosso processo de desenlace, o anjo da guarda está nos acompanhando. É um espírito superior, é um espírito protetor, é um espírito que nos inspira, é um espírito que fala conosco, é um espírito que nos protege, é um espírito que nos inspira no bem, no justo, no que é bom. Vejam bem, nós temos esta possibilidade que é dada por Deus, de termos ao nosso lado um espírito superior. Nós não escolhemos receber esse espírito. Nós também não escolhemos não receber. Faz parte da lei. Deus nos permite essa possibilidade. Então, o espírito protetor está falando o tempo todo conosco. O espírito protetor, ele está nos orientando. Ele existe para isso, é a missão dele. E o espírito protetor, como ele é um espírito elevado, ele faz a vontade de Deus. Nós, espíritos imperfeitos, não fazemos a vontade de Deus, porque ainda vivemos sentimentos como o ódio, a inveja, o egoísmo, a vaidade, a vingança. Então, estes sentimentos ainda são fortes entre os espíritos imperfeitos. Mas o nosso anjo da guarda é um espírito elevado. É um espírito elevado e é um espírito que procura fazer, ele faz a vontade de Deus. E é por isso que ele os nossos anjos da guarda, protetores espirituais, mentores espirituais, eles nos guiam, nos conduzem. E nós escutamos o nosso anjo da guarda. Nós somos todos médiuns e escutamos o nosso anjo da guarda. Então, eles nos inspiram, falam conosco. E eles respeitam o nosso livre-arbítrio. É bem verdade que nós precisamos sempre nos abrir aos seus ensinamentos. Permitir que eles nos aconselhem. Quando nós não aceitamos a influência do anjo da guarda, quando estamos errando muito, é quando nos afastamos muito das boas orientações. Mas ele se afasta um pouco de nós, mas ele fica em vibração, em oração, em prece, para que nós possamos despertar. E aí, voltarmos a pedir ajuda, a pedir auxílio, a pedir a orientação. Então, o papel do anjo da guarda em nossas vidas é fundamental. Faz parte das leis divinas, porque Deus quer uma coisa de nós, meus queridos irmãos. Deus quer que nós entremos em sintonia, que possamos estar em sintonia com Ele. Que possamos estar em sintonia com Ele, observando a sua presença em nós, respeitando a sua presença em nós, em nosso interior. E é por isso que o anjo da guarda, ele desenvolve um papel de fundamental importância em nossas vidas. E nós escutamos o anjo da guarda, qualquer um de nós, em qualquer religião, em qualquer lugar deste planeta ou de outros planetas.
nós temos este anjo protetor que nos acompanha. Mas por que muitas vezes nós tomamos caminhos errados? Nós, boa parte de nós, por que tomamos caminhos equivocados? Por que erramos? Porque não estamos escutando o nosso anjo da guarda, o nosso anjo guardião. Nesse sentido, analisando hoje a questão da pandemia, nós ouvimos muitas coisas, as pessoas falarem muitas coisas sobre a pandemia. Por exemplo, as pessoas falam, a pandemia veio para unir as pessoas. Anotei algumas frases que as pessoas costumam dizer sobre a pandemia. As pessoas comumente estão dizendo, a pandemia veio para unir as pessoas. A pandemia está nos ensinando a ter mais compaixão, mais amor. Outra frase. A nossa arrogância pode ser maior que a pandemia. Uma outra frase. A pandemia veio aproximar a família. Então vejam, será que as pessoas estão tendo tempo para se conhecer melhor? Estão utilizando esse tempo da quarentena para se harmonizar? Estão conseguindo se harmonizar? Estão minimamente procurando corresponder com a segurança de se proteger e proteger o outro? Como é que as pessoas estão neste momento da pandemia? Por exemplo, numa casa, cada pessoa está ali com o seu anjo da guarda. Um espírito elevado, que está ali fazendo de tudo para orientar as pessoas. Esses dias eu ouvi uma companheira nossa nos dizer que teve que sair à rua para resolver problemas urgentes, porque ela também está confinada, ela também está na quarentena, mas teve uma urgência para resolver e ao sair na rua, ela viu mais protetor espiritual do que as pessoas encarnadas. E os protetores espirituais intensamente preocupados em proteger os seus, aqueles em que eles protegem. Então, por que preocupados? Procurando vibrar, fazer com que as pessoas tenham a melhor orientação. Então, na realidade, o protetor está ali dentro daquela casa, fazendo o melhor possível. Mas será que estamos pondo em prática as orientações do nosso protetor espiritual? Se estamos sendo orientados, por que estamos errando? E os que estão afastados, é por acaso que estão afastados? Uns juntos, outros separados. Vamos aproveitar o momento de confinamento e pensar. Os espíritos nos dão conselhos. Por quê? Quem é essa alma que está comigo? Vamos pensar. Quem é esta alma que está comigo? O que tenho a aprender neste momento? O que posso oferecer? Como é que eu posso contribuir? Uma coisa importante. Todos os que estão nos escutando neste momento estão confinados, não é isso? Eu também estou confinada. Muitas pessoas queridas não estão confinados. Por quê? Porque já partiram. Porque se foram. Muitos dos que estão confinados
vão acabar partindo em um leito de hospital, infelizmente. O fato é que essa pandemia veio desestruturar, por assim dizer, a vida humana. Essa pandemia veio desestruturar a vida humana. O fato é que tudo parou. Ela não só parou o mundo, gente. Ela está levando partes importantes, valiosas, expressivas, fundamentais das nossas vidas com ela. Quantos de nós já não se foram? Não estão indo a todo momento? Quantos de nós? E os que estão ficando? E os que vão ficar? A sugestão dos irmãos Vozes é para os confinados que ainda estão aí, parar um pouco para escutar o seu anjo da guarda, o seu protetor espiritual. Ele está falando com você. Precisamos ouvir o protetor espiritual, escutar o nosso anjo da guarda. Não temos feito isso. Os espíritos estão nos informando para que possamos refletir. Neste momento, eu gostaria de socializar com vocês mais esta mensagem, cujo título é Olhar Vacilante. Vós que buscais olhar o campo verdejante, vós que sois a vossa própria verdade, hão de olhar o prado verdejante e nada ver, a não ser uma miragem, uma visão rápida de um campo verdejante. É certo, todos vós que buscais, sem buscar de verdade, nada verão, a não ser vossa própria verdade de enxergar e não ver. É quando nos perdemos nas dúvidas, pois quando nos perdemos nas dúvidas, o Espírito nos escapa. Irmãos Vozes, meus irmãos, eu agradeço muito a todos vocês que estão nos assistindo, que estão nos vendo neste momento. Desejo a todos muita paz, que Jesus os fortaleça, os ilumine e fica aqui sempre a orientação. Busquem estar em oração. Busquem ouvir o seu anjo protetor. Ele está do seu lado pela vontade divina. Todos são capazes de ouvir. Fomos dotados deste dom. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos e até uma próxima oportunidade.